Fala turma, tudo bem com vocês? São Paulo volta a vencer o Vasco da Gama pela Copa do Brasil 2-1 e está nas quartas de final da Copa do Brasil e aguarda agora o sorteio de sexta-feira para saber o próximo adversário. Grande atuação do São Paulo e claro, os detalhes você vai saber agora aqui comigo no Fim de Papo. Chega mais! Pois é, turma, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Fim de Papo, tudo certinho com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem. Para quem não me conhece, prazer em conhecê-lo, meu nome é Yuri e tô trazendo um pouquinho desse jogo para vocês aí, dessa análise pós-jogo, mais uma vez o São Paulo que bateu a equipe do Vasco, sem dificuldades, sem passar grandes sustos, né? Realmente o São Paulo é uma equipe copeira, gente, passada aí... Libertadores, Copa do Brasil, campeão paulista, a gente pode dizer que o Crespo ele é um treinador copeiro, sim, por que não, né? E ele foi contratado para o São Paulo, pelo São Paulo, melhor dizendo, por fazer uma boa campanha no Defensa e Justiça na Sul-Americana do ano passado, quando a equipe chegou à decisão e foi campeã, né? Se eu não me engano, a equipe do Defensa. Então, o Crespo tá com moral. Em competições mata-mata, classificatório, é realmente um treinador que tá se destacando. Na Libertadores já tá nas quartas de final contra o Palmeiras. Então, é um treinador que conhece mais ou menos esse caminho. Em pontos corridos, né, que é o caso do Campeonato Brasileiro, é outra história. Mas, enfim, o treinador tá vivo em todas as competições que tá disputando, né? Bom, gente, falando do jogo, um jogo interessante, principalmente no começo do jogo. O Lisca, cara, o Lisca doido, olha só que curiosidade, né? Ele espelhou a equipe de São Paulo, o Crespo jogou no tradicional 3-5-2, o Lisca tentou espelhar, né? Apesar de algumas pessoas da televisão ver três linhas de três e o Cano isolado na frente, cara, a ideia do Lisca foi espelhar a equipe de São Paulo, né? Mas a diferença é que apesar do Vasco ter um bom centroavante, que é o Cano, não tem um jogador como o Rigoni. Cara, é impressionante a fase que esse argentino vive no São Paulo, gente. Marcou mais um gol importante, mais um gol decisivo, um gol de cabeça. É impressionante a qualidade que ele tem, não só de fazer gols dentro da área, né, como ele já fez na semana passada, como ele fez hoje, como ele já fez em outros jogos, mas a capacidade que ele tem de sair também da área e cruzar, fazer tabela, ter essa mobilidade que hoje o atacante, principalmente no futebol brasileiro, está muito escasso, né, não tem. Mas o atacante precisa ter essa mobilidade, não saber somente finalizar ou não somente saber sair da área. Hoje, num futebol tão móvel, né, tão pegado, é importante que você tenha essas qualidades. E o Rigoni tem de sobra, cara, é impressionante. Ele já havia perdido um gol poucos minutos antes de cabeça, tentou buscar o contrapé do Vanderlei, e logo depois, uma cabeçada perfeita no contrapé do goleiro vascaíno, né? Impressionante realmente o desempenho dele nessa temporada do São Paulo. Se tem um reforço, né? Aliás, se tem reforços que o São Paulo acertou em cheio nos últimos anos, foi no Rigoni e no Benítez. Impressionante. Inclusive o Benítez, que também fez o segundo gol, a chamada lei do ex, né? Foi lá, fez gol, comemorou e tá tudo certo. O importante para ele é que o São Paulo tá classificado, tá bom? Bom, pessoal, e foi isso. O Vasco começou em cima, teve um gol bem anulado, tá? Muita gente falando, pô, Yuri, será que o juizão tá tentando se redimir com o São Paulo depois do jogo de sábado? Não, na verdade não teve nada de errado, gente. A bola bateu na mão do jogador do Vasco, claro, num lance muito rápido, e ele tá de costas pro juiz, né, pro Daronco. Então é óbvio que não dá pro Daronco ver. Talvez quem tivesse numa melhor condição de ter a visão ideal seria o Bandeirinha. Mas foi um lance muito rápido. E realmente só com o replay a gente conseguiu perceber que teve o toque na mão e faz parte da regra atual
do futebol, né? O atacante, se a bola tá no campo de ataque, a bola bate na mão, para o jogo imediatamente, não tem outra conversa, mesmo que seja num movimento natural. E aí os vascaínos também reclamam do outro lance, né? Da mão do Miranda no rosto do Léo Jabá, um pouco antes do gol. E, gente, é aquela coisa da arbitragem que eu já falei no pós-jogo do clássico, né? Do Choque Rei de sábado. Se era outra área, ele marca a falta, tá? Mas como tá no ataque, é um pênalti, é um lance que chama atenção, que prende a atenção, que o juiz chama a responsabilidade para ele, é óbvio que ele não vai marcar. Mas enfim, não acho que tenha sido pênalti, mas a questão que eu bato muito na tecla e que eu fico, cara, chateado, assim, emburrecido, né? Porque se na outra área ele marca por perigo de gol, então é aquilo que eu já conheço. Mas enfim, gente, aí depois o São Paulo consegue fazer o gol, né? Numa trama muito interessante ali do ataque do São Paulo, já no segundo tempo. Primeiro que o São Paulo consegue neutralizar as ações do Vasco, né? E aí depois consegue fazer o gol e acaba o Vasco. O Léo Jabá é expulso, numa infantilidade, numa entrada muito, muito pesada pra cima do Reinaldo, totalmente desnecessários. Cara, você tá jogando, seu time precisa reverter o placar, tá jogando bem, porque o Vasco tava bem na partida, e o Léo Jabá acaba fazendo isso. Cara, desmoraliza a equipe do Vasco. E aí a equipe do Vasco, que não é lá essas coisas, precisando reverter um placar de 2 gols de diferença, com um a menos fica praticamente inevitável. E aí acaba com o esquema do Lisca. O Lisca, que estava tentando espelhar o São Paulo e estava indo bem até certo ponto, tem que refazer todo o esquema, e aí o Vasco já não tem mais cabeça. Aí toma o gol, aí acabou de vez, o São Paulo trocou passes, no segundo tempo voltou, aí buscou uns ataques lá, uns ataques cá. O jogo foi tão tranquilo que quando o São Paulo apertou, conseguiu fazer o segundo gol. E num desespero, o Vasco acaba conseguindo diminuir para pelo menos cair de pé aí nessas oitavas da Copa do Brasil. Mas é isso, gente. Um São Paulo que está muito bem nas Copas, que precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, tem um confronto muito difícil neste sábado, aí no dia 7, contra o Atlético Paranaense. A equipe já vai fazer a ponte aérea lá do Rio de Janeiro para o Paraná, para Curitiba. Nem vai vir para São Paulo. O São Paulo já fez um esquema já todo preparado para não ter esse desgaste, mais desgaste. E falando em desgaste, inclusive o William, né? É uma pena, porque voltou, cara, com tantos problemas físicos que o São Paulo tem encontrado. Quando você tem um jogador que retorna do departamento médico, a gente fica sempre na expectativa de como que esse cara vai desempenhar, da demora no ritmo, né, que ele vai ter, porque é natural que demore para entrar no ritmo. Mas é impressionante, o William sentiu de novo. Claramente não estava preparado, na primeira jogada praticamente dele ele acaba sentindo, sai chorando, e é de se entender, né? Imagina o que se passa na cabeça do atleta, passar tanto tempo no DM, para quando voltar e ter uma nova oportunidade, ter que sair por causa de lesão de novo. E claro, a gente não sabe se é por conta da mesma lesão, mas muito provável sim, né? E claro que o turbilhão que passa na cabeça do atleta é muito complicado, né? Bom, pessoal, dito isso, esse foi o jogo, tá? Mas aqui, hoje, eu quero chamar a atenção, gente, para um cara que merece destaque nessa equipe do São Paulo, né? Que é o Miranda. Cara, é impressionante como esse cara joga. Joga fácil, tem uma segurança impressionante. E apesar de não estar no seu nível físico ideal, né? Eu até imaginei que o Crespo hoje no jogo fosse poupar mais jogadores. Pela vantagem, quando o São Paulo fez o gol, eu falei, o Crespo vai tirar. Não tirou, manteve alguns jogadores. O Rigoni veio sair no segundo tempo, né? Benítez também. Benítez jogou bastante, jogou praticamente o jogo inteiro. E o Miranda, mesmo não tendo nessas condições, é impressionante, gente. É impressionante. Eu tava dando uma lida, fazendo um levantamento ali junto com o pessoal no portal da UOL, e foi um levantamento feito no começo do mês de julho, até o dia 3, logo depois daquele clássico contra o Corinthians 0x0 lá em Itaquera. O Miranda ele tinha feito, até ali, 15 jogos com a camisa do São Paulo.
o São Paulo tinha uma média de 0,6 gols sofridos com o Miranda. Aí você, São Paulino, você vai se recordar. Depois disso, o Miranda tem um estiramento na coxa, ele fica um bom tempo afastado, né? Principalmente depois ali da reta final do Campeonato Paulista. Nesse começo complicado de Campeonato Brasileiro que o São Paulo teve. O Miranda sai e, cara, o São Paulo toma 13 gols em 13 jogos. É uma média de 1 gol por jogo. Olha a diferença que esse cara faz. Óbvio, a gente está falando de um levantamento que foi feito há um mês atrás. Esses números, óbvio, que precisam ser atualizados. Mas é impressionante, não precisa de muito tempo, né? É só você ver o jogo de hoje, a segurança que ele traz para o São Paulo. E não é só a segurança de ir lá e ganhar uma bola, mas é de uma orientação para que um jogador dê um passe. Por exemplo, o Léo Pelé, ele não é zagueiro. Mas você vê ele jogando do lado do Miranda, ele cresce muito. O Bruno Alves, que não passa uma confiança 100% para o torcedor são paulino, de uma certa forma, joga bem com o Miranda. Não compromete, né? É o famoso não compromete. E hoje teve os olheiros lá do Tite, né? No jogo do Vasco da Gama. Eu fiquei pensando comigo. Falei, poxa, quem que os caras vão olhar, né? Sendo que quem se destaca nessa equipe do São Paulo são estrangeiros. É Benítez e Rigoni. Do Vasco, quem se destaca é o Cano. Estrangeiro, vai olhar quem? E aí, de fato, não pode ser outro. É o Miranda, gente. O Miranda... no auge dos seus 30 e poucos anos aí, é um cara que mostra que tem muita lenha para queimar, e dependendo de como for o nosso caminho aí para a Copa do Catar, por que não? É um cara que tem experiência, é um cara que joga muito, e eu pago pau, velho. Eu pago pau. É um cara que esse sim, eu tiro o chapéu, porque a tranquilidade, serenidade que esse cara joga é coisa de outro mundo. Não é não? Concorda comigo ou não? Faz o seguinte... Curta o vídeo, deixa os comentários aqui o que você achou, compartilha com o pessoal. Para você que não é inscrito no canal, não se esqueça, agora é a hora. Se inscreva no nosso canal para receber as próximas notificações, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Amanhã tem Santos contra o Juazeirense. O Santos que praticamente já está classificado, 4-0 no placar agregado. E tem tudo para voltar de Salvador com uma classificação. Vai poupar, o Diniz já poupou, já nem mandou os titulares lá para Salvador. Ficou aqui treinando focado pro clássico de domingo contra a equipe do Corinthians, tá bom? Mas é isso, comenta aí, deixa sua opinião, que eu respondo, hein? Eu respondo vocês. Um grande abraço, pessoal, tamo junto, valeu!